A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Louvado, engrandecido seja Deus. Amém? Eu quero aqui mais uma vez trazer a palavra de Deus, uma mensagem da Bíblia Sagrada, aonde está escrito no livro do profeta Isaías. Isaías 45, versículo 22, aonde vai dizer assim a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim o versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Deus. Através desse versículo, Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou a respeito de Cristo, nosso Salvador, nosso Deus, o único Deus, e fora dele não há outro Deus, nem antes e nem depois haverá um Deus como esse. Como está aqui Isaías 43, vamos ler? Isaías 43, versículo 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Isaías está dizendo no versículo 22 para o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, porque o povo estava se afastando de Deus, o povo estava se distanciando de Deus por causa das suas mazelas, por causa das suas abominações, por causa das suas idolatrias, porque o povo estava deixando de olhar para Deus e olhando para os outros deuses, sacrificando aos outros deuses. Mas a Bíblia diz que o profeta Isaías foi usado. Ele foi usado pelo Espírito de Deus. E ele diz aqui: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para Jesus. Precisamos olhar para Jesus para podermos alcançar a salvação. E nesse tempo aqui, Isaías profetizou para o povo, porque o povo estava desviando os seus olhos de Deus. O povo estava se afastando de Deus. Isaías aqui é usado para chamar a atenção daquele povo, que o povo deveria olhar para o Senhor, o único Salvador, porque Ele é verdadeiramente o Deus da salvação. Nem antes nem depois não tem um Deus como esse, que salva, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu.
Então a Bíblia está chamando a sua atenção, a minha, a nossa atenção. Olhai para mim, é olhar para Deus. Porque quem olha para Deus não perde direção. Quem olha para Deus não perde o caminho. Então é por isso que o profeta Isaías está sendo usado pelo Espírito Santo. Está sendo usado para que o povo viesse a se despertar, para que o povo viesse abrir os olhos, ouvir a palavra de Deus. Porque o povo não queria compromisso com Deus. E Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, Isaías está dizendo, olhai para mim. Deus manda dizer essa mensagem, essa palavra. Para quem você está olhando? Se nós olharmos para os homens, não vamos ser salvos. Se nós olharmos para a religião, não vamos ser salvos. Se nós olharmos para as autoridades, não vamos ser salvos. Se nós olharmos para esse mundo, também não vamos ser salvos. Se nós olharmos para os bens materiais, não vamos ser salvos. Só vamos alcançar a salvação se olharmos para Deus. Como diz aqui a palavra, olhai para mim e sereis salvos. Porque quando olhamos para Cristo, Ele não teve defeito. Ele não teve pecado. Ele não errou, Ele não falhou. Ele não transgrediu, Ele não cometeu iniquidade. Em tudo Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Da sua boca nunca saiu engano, nunca saiu mentira. Ele foi santo e perfeito em tudo. Ele foi tentado de todas as formas, mas ele não pecou. Ele foi santo até o fim. E é por isso que devemos olhar para Cristo. Como diz a palavra, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente, com firmeza. Vem a luta, vem a dificuldade, vem os problemas, a adversidade, mas você continua firme. Porque os teus olhos estão olhando para Cristo. E Ele que te sustenta, Ele que te fortalece, Ele que te toma pelas mãos. E Ele que diz para você, meu filho, não temas, porque eu sou contigo para te ajudar. É Ele. Então Isaías está aqui profetizando para o povo de Israel, o povo que se desviou do Senhor e começou a adorar outros deuses, a venerar outros deuses, a sacrificar outros deuses, deuses que não podia ver, nem falar, nem ouvir, nem andar, nem apalpar. Deuses que não podia perdoar e salvar e levar para o céu e dar vida eterna. O povo estava se afastando da palavra do Senhor. E Deus levanta o profeta Isaías e diz, olhai para mim. Olhai para Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus é o Criador e nós somos feituras de Deus, criados por Deus. E a Bíblia diz que devemos olhar para Jesus. Porque quem olha para Jesus vai ser salvo. Quem olha para Jesus vai alcançar o perdão. Quem olha para Jesus vai alcançar a vida eterna. Mas é um olhar de fé, é um olhar de arrependimento, um olhar de mudança, um olhar de transformação. Não é olhar para Jesus simplesmente por olhar. Mas é olhar com fé e crer e acreditar
que Ele muda a sua vida, que Ele muda a sua história, que Ele transforma a sua família, o seu lar, a sua casa. A Bíblia diz que um dia, um homem chamado Nicodemos, um homem importante, um homem conhecido, um homem que na sua época era bem sucedido, tinha bastante conhecimento da lei. Mas a Bíblia diz que um dia esse homem chamado Nicodemos, ele decidiu no seu coração: eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero olhar para Jesus. E a Bíblia diz que ele foi à noite, foi ter com Jesus. E ele encontrou com Jesus à noite. Alguns dizem que ele foi à noite porque ele era uma autoridade máxima, ele era conhecido, famoso. Ele era um homem que conhecia a lei, a palavra. E diz que ele foi à noite porque ele não queria ser visto por ninguém, nem pelas outras autoridades. Alguns dizem que ele foi à noite porque à noite Jesus estava descansando, Jesus estava repousando, que durante o dia a multidão seguia Cristo, muita gente, e ele não queria ir de dia, mas preferiu ir à noite, porque a noite era mais silenciosa, mais tranquila, para falar com Jesus. E ele foi à noite, ele viu Jesus, ele contemplou Jesus, ele olhou para Jesus e ali Jesus teve um diálogo com ele, uma conversa com ele. E a Bíblia diz que naquele momento, ao ouvir as palavras de Jesus, ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi transformado, ele conheceu a verdade. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, olhai para mim e sereis salvos. Então ele olhou para Jesus com um olhar de arrependimento, de fé, e ele foi salvo. Ele foi salvo. Ele sendo um homem de autoridade, ele sendo um homem de capacidade, um homem de bens, um homem de posse, um homem conhecido, um homem de posição, ele decidiu olhar para Jesus. E ele foi. Quando ele olhou para Jesus, ele foi transformado, porque as palavras de Jesus entrou no coração dele e Nicodemos foi salvo. Ele foi salvo, porque ele tomou a decisão: eu quero, eu preciso e eu vou olhar para Jesus. A Bíblia diz também que Zaqueu, publicano, chefe dos publicanos, homem rico, tinha condições, posse, era conhecido Zaqueu por cobrar impostos. Zaqueu tinha bens, mas um dia Zaqueu também decidiu, queria olhar para Jesus. E ele, sabendo que Jesus ia passar naquela cidade, ele correu e subiu numa figueira brava. E lá de cima ficou esperando Jesus, porque uma grande multidão seguia Cristo. E a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura física. Ele não ia conseguir passar pela multidão, atravessar a multidão, romper a multidão para ver Jesus. Então, ele teve essa ideia, essa estratégia: eu vou correr na frente, vou subir naquela figueira brava e lá de cima eu vou olhar para Jesus e eu espero que ele olhe para mim. E a Bíblia diz que Jesus passou com uma grande multidão e Zaqueu estava lá em cima daquela figueira brava. E quando Jesus ia passando, Jesus já sabia que ele estava ali. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Olhou para Zaqueu. E Zaqueu olhou para Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, eu sei que você quer olhar para mim. Está no seu coração essa fé. Está no seu coração esse desejo de olhar para mim? Pois pode olhar para mim, porque eu sou o Filho de Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus com alegria, e a Bíblia diz que a vida de Zaqueu foi salva
transformado, ele foi perdoado, uma nova criatura, um novo homem, porque ele decidiu no seu coração, individualmente, eu quero olhar para Deus. Eu quero olhar para Jesus. E ele olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele, e com as palavras de Jesus, ele foi salvo, foi transformado em um novo homem, em uma nova criatura. Tudo se fez novo, porque ele disse: Senhor, eu vou devolver tudo duplicadamente a todos que eu defraudei. E ele foi transformado, porque quem olha para Jesus é transformado. Quem olha para Jesus é curado, é sarado, é liberto, é transformado, é salvo, é perdoado, se transforma em um novo homem e uma nova mulher. A Bíblia diz também que o ladrão da cruz, chamado Dimas, na última hora da sua execução, na última hora da sua vida, sendo condenado, a Bíblia diz que ele olhou para Jesus, ele estava à direita de Cristo e ele virou os olhos, olhou para Jesus e viu Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e viu arrependimento no coração dele. Jesus viu o arrependimento no coração dele, a fé no coração dele, que ele queria mudar, que ele queria ser salvo, ele queria alcançar a vida eterna. E quando ele olhou para Jesus, ele olhou com um olhar de arrependimento, com um olhar de fé, de querer um novo coração, de querer a vida eterna, ser salvo. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele homem foi salvo, foi perdoado, porque ele olhou para Cristo, ele não olhou para a religião, ele não olhou para o homem, ele não olhou para as autoridades, ele não olhou para ele mesmo, mas ele olhou para Cristo lá na cruz, na última hora da sua vida, quando ele estava ali sendo condenado e julgado pelos seus pecados. Ele olhou para Cristo e viu que Cristo era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Senhor. E ele foi salvo. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque Jesus veio para salvar. Ele não veio para destruir as almas dos homens, ele veio para salvar a alma do homem e da mulher, do jovem, do adolescente, da criança. Só que tem que olhar para Deus, olhar para Cristo. Porque a palavra está dizendo, a Bíblia está dizendo, não é a revista Veja, a revista Época, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Record, da SBT. Não é simplesmente um livro que está dizendo, mas é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que está dizendo. Que o homem e a mulher que olhar para Deus, que olhar para Cristo, com um olhar de arrependimento, de verdade, de querer mudar, de querer abandonar os seus pecados, será salvo, será perdoado e alcançará a vida eterna. É o que diz a palavra aqui. Isaías 45, 22, Hebreus 12, versículo 2. Se olharmos para Deus, se olharmos para Jesus, seremos salvos, alcançaremos a vida eterna. Oh, glória! É isso aí. Medite nessa palavra. Você que ainda não aceitou a Cristo, não recebeu a Cristo, passa nesse momento, decide, olha para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa salvação, da nossa fé. Olha para Ele, deixa de olhar para esse mundo onde tudo passa, deixa de olhar para as religiões, deixa de olhar para aquilo que o mundo oferece e passa a olhar para Cristo, porque Ele garante a vida eterna, a salvação, o perdão, a regeneração, a mudança e a
transformação. Ele é Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Ele é justo. Amém? Fique na paz. Que a bênção de Deus, as bênçãos do Senhor, seja derramada sobre a sua família, sua casa, sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz. E não se esqueça, Jesus em primeiro lugar. A vida é assim. Oh, glória!